tava um tempo aí meio ausente, um pouco desconectada do Face. Durante alguns dias, se desintoxicando um pouquinho do Face. E aí eu tinha decidido que a primeira coisa que eu ia fazer quando eu retornasse seria falar ao vivo acerca de alguma coisa que estivesse borbulhando, movimentando o meu coração. E eu trago uma passagem muito conhecida até, lá do livro de Eclesiastes, capítulo 3, que fala acerca de tempo para tudo na nossa vida. Fala assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de se afastar de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Então, através dessa passagem, a gente pode perceber que, na verdade, a nossa vida ela é feita por estações, igual o clima do tempo, né? Nós sabemos que durante o ano nós transitamos por 4 estações: outono, inverno, primavera e verão. Vamos falar um pouquinho rapidamente sobre essas estações agora do outono, né? Estamos aí no outono até, acredito eu, começo de junho, meado de junho. A gente entra no inverno, vai para a primavera e depois vai para o verão e assim sucessivamente. E assim é a nossa vida. A nossa vida é feita por ciclos. Na nossa vida sempre vai ter esses 4 ciclos, que não necessariamente ocorrem de 3 em 3 meses, né? Como as estações do ano, como o clima do tempo. Mas ninguém nessa vida viveu para dizer que só teve momentos de inverno e nem também viveu só momentos de primavera, de flores, de frutos. Todos nós transitamos por essas estações, né? E essa passagem fala justamente acerca disso, que há tempo determinado para todas as coisas. Ou seja, tudo que você está passando é uma circunstância do momento. Não é algo definitivo, não é algo condicional. É algo que precisa ter um tempo para se concretizar, para te amadurecer, para te ensinar, para te fortalecer, né? E vamos falar aqui do inverno, né? Como eu falei. O inverno é uma época que não tem produção, né? Não costuma ter perdas, mas também não tem ganhos. Não existem muitas conquistas no momento do outono. É um momento assim mais tranquilo, mais fraquinho, né? Em que a gente até produz, mas produz pouco. Aquela fase que a gente, né, olha na sacola e conta ali as diquinhas, as moedinhas, tá tudo meio ali apertadinho, né? É uma época que a gente não tem muita produção. E aí entra o inverno. Se no outono você já não estava produzindo, no inverno o bicho começa a apertar. O inverno é o momento que você precisa estar muito bem agasalhado, estar muito bem revestido. Você precisa estar muito mais resistente. No inverno vem as tempestades, vem os dias difíceis, vem os dias que você precisa enfrentar com muita resistência. Vem situações de escassez, vem situações, problemas, um atropelando o outro, né? O inverno ele é como se fosse a onda que o outono já estava trazendo, né? A gente tem essas fases, esses momentos. E acontece isso.
E é o inverno, né? Chega o inverno, você precisa estar muito mais revestido, muito mais agasalhado, muito mais forte, né? O inverno, nosso corpo reage a mudanças de temperaturas, a gente fica mais vulnerável às doenças, né? Tudo isso levando para a nossa vida acontece, né? Essa questão da gente precisar ser mais resistente de acordo com as circunstâncias que vão acontecendo, quando a situação vai ficando apertada, vai ficando difícil. Esse é o inverno muitas vezes. Mas também chega a primavera. E a primavera é quando a gente começa a ver os frutos da nossa boa semente, né? É quando a gente começa a ver o fruto dos nossos esforços, dos nossos trabalhos, daquilo que a gente tanto almejou para conseguir, daquilo que a gente batalhou para conquistar, né? Chega também a primavera. E o verão. O verão é alegria total, curtição, é desfrutar também desses momentos. Mas em todas essas 4 estações, a gente precisa ter uma coisa muito bem fixada na nossa mente. Todas elas são estações. Então, não se atenha, não se desespere se você está no inverno, se você está no outono. E também não se desligue nem deixe de vigiar se você está passando por um momento de primavera ou de verão. Porque são estações. Do mesmo jeito que o teu inverno não vai durar para sempre, você precisa continuar alerta, você precisa continuar prudente, você precisa continuar sábio, você precisa continuar vigilante na primavera e no verão, porque também são estações. O seu inverno não vai durar para sempre, mas fique alerta, o verão e a primavera também não. A nossa vida ela é uma caixinha de surpresas e tem uma fantástica maneira de mostrar pra gente que a vida é uma roda gigante, né? Hoje mesmo, exatamente hoje, você pode estar no chão, sem perspectiva nenhuma, e de repente amanhã uma ligação pode chegar no teu telefone, alguém pode te falar alguma coisa, ou alguém pode te abrir uma oportunidade, a vida pode te proporcionar algo que você jamais imaginava e no estalar de dedos você sobe. E do mesmo jeito pode acontecer ao contrário. Então, em todas as circunstâncias, em todas as estações da vida, a gente precisa ter isso muito bem determinado. Opa, eu conquistei isso, eu almejei isso, mas prudência. Isso aqui está nas minhas mãos por circunstância, né? Posso alcançar riquezas, bens materiais, status, mas não se apegue a nada disso, porque do mesmo jeito que isso é dado ao homem, isso também pode ser tirado do homem, né? E há tempo para todas as coisas. E em todas as coisas você precisa estar com isso muito bem fixado para você não... A transmissão caiu, não sei o que foi que aconteceu, aí deve ter sido a internet. Mas assim, para não perder o raciocínio, uma coisa no reino animal muito interessante é que eu já ouvi falar, é que quem prevalece não é o mais forte, mas quem prevalece no reino animal é o mais adaptável. O leão, ele é mais forte do que o pinguim. Mas se você colocar o leão lá no Polo Norte, quem é que vai sobreviver? Obviamente o pinguim. Porque o pinguim, ele está muito mais resistente a lidar com a temperatura fria do que o leão. Mesmo o leão sendo mais forte do que ele. O que eu estou querendo dizer com isso? Que o que vai determinar como você vai sair das situações mais terríveis da sua vida é como está a sua estrutura interna. É se você é resistente, é se você é forte, é se você consegue se adaptar à circunstância daquele momento. O fato de você se adaptar não quer dizer que você precisa se acomodar com a situação que você está passando, mas é você acreditar que lá na frente essa situação vai passar. Por quê? Porque a vida são estações. E há tempo para todas as coisas. Do mesmo jeito que você tem um tempo para sorrir, vai chegar o dia que você vai ter um tempo
para entristecer, para ficar triste, para fazer reflexões, para pensar acerca da vida, né? Do mesmo jeito que você vai ter tempo de construir, você também vai ter tempo de desconstruir algumas coisas, desconstruir alguns conceitos, desconstruir algumas ideias, desconstruir algumas opiniões que você tem formadas, até acerca do seu relacionamento com Deus, do seu relacionamento com as pessoas, da sua maneira de lidar com as pessoas. Então, tudo isso é um tempo. E para todo tempo, há uma reflexão que você pode tirar o melhor daquela situação, por mais difícil que ela seja. Certo? Então, não se acomode, mas se adapte. Porque há um tempo e um aprendizado. Não pense que os momentos difíceis é Deus sendo masoquista, sentindo prazer no seu sofrimento. De maneira nenhuma. Pode acreditar que Deus ele é tão bom e tão justo, que se algo na sua vida tem durado, tem perdurado, é porque existe um propósito, com tempo, data, mês, hora, segundo, minuto, milésimo, centésimo, para se concretizar. Então, o sofrimento que você está passando há mais de um mês, mais de uma semana, mais de um ano, há anos, existe um tempo determinado por Deus, no relógio de Deus, para que isso se estabeleça, para que isso se encerre e um novo ciclo se inicie na sua vida. Então, outra passagem interessante que o apóstolo Paulo ele prega, ele fala, está lá no livro de Filipenses, no capítulo 4, a partir do versículo 12. Olha que passagem fantástica acerca de resistência. Ele fala, tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias eu já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, a sua força não vai ser medida por causa das circunstâncias, tá? Não se considere fraco no dia que a vida lhe requerer ser forte. Seja forte. Mostre a sua força nesses dias. Seja resistente, porque a vida é um ciclo e você precisa aprender a sair melhor de todos os ciclos que Deus permite que você entre. Tá certo? Então fiquem com essa palavra no coração de vocês. Frutifiquem no tempo de frutificar. Aceite o tempo que não dá frutos. O inverno existe, o outono também. Mas pode ter certeza que a primavera e o verão também estão te aguardando no tempo determinado para se cumprir todos os frutos e semeaduras na sua vida, tá? Um beijo, a paz do Senhor possa te alcançar nessa noite, essa madrugada. E que Deus possa se revelar de uma maneira poderosa no seu coração através dessa palavra. E seja forte, seja mais forte do que essa situação. E pode ter certeza que maior é aquele que já venceu todas as coisas e te garante que você pode todas as coisas